Nação, não deu pro Fluminense. O Fluminense foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes por 2-0. Chelsea passou o carro, teve lei do ex, meus amigos. O João Pedro marcou 2 gols. Mas vamos lá analisar, porque o Galvão Bueno largou o aço. O Felipe Melo, então, meu amigo, ele desceu a bota. Vamos ver o que a imprensa repercutiu aqui falando sobre essa eliminação do Fluminense. E já chega aqui deixando seu like, deixa sua risada nos comentários. E é futebol. Um dia uns ganham, outro dia outros perdem. Chegou a vez do Fluminense. Mas vamos lá, vamos ver o que a imprensa falou sobre isso, meu amigo. O Fluminense hoje não jogou bem. Deixou espaços e pela primeira vez nos mata-matas teve que partir para o ataque e tentar buscar o empate. Quase fez. Uma bola tirada em cima da linha e um pênalti marcado e cancelado no VAR. Aí João Pedro, garoto de Xerém, que já tinha feito um golaço no primeiro tempo, parte em contra-ataque contra uma defesa toda aberta e faz mais um golaço. Placar final, Chelsea com justiça 2-0 e a classificação para a grande decisão. Mas com muita dignidade, o time de Renato continuou tentando o ataque. Dignidade. Acho que essa é a palavra que melhor define a campanha tricolor. O Fluminense, Renato e seus jogadores chegaram onde podiam chegar e voltam para o Brasil muito maiores do que antes do Mundial. Tenho certeza que a torcida vai recebê-los no retorno ao Rio com muito carinho. O Flu fez bonito nessa Copa do Mundo de Clubes. Beleza, Felipe? Beleza, meu irmão? A gente fica triste porque, de fato, não é o final que esperávamos, né? Mas hoje não tem como criticar o Fluminense por tudo que ele fez na Copa do Mundo, né? O Fluminense se comportou muito bem, tirou grandes clubes, grandes times, como por exemplo a própria Inter de Milão, foi muito bem contra o Borussia, tirou a Hilal, que é um time bilionário também. Mas hoje, independente do resultado, foi um time que não competiu. Que entrou dentro de campo e competiu pouco. O Chelsea não teve muita dificuldade em criar, não teve muita dificuldade para ter posse de bola, mas nada tira realmente a grande Copa do Mundo que o Fluminense fez, e tampouco o que passamos para a Europa, né, como futebol brasileiro, que não estamos mortos, e que tampouco essa diferença ela é enorme como muitos pensavam. Existe diferença sim, obviamente, mas não é uma diferença enorme, não é um abismo de diferença como muitos pensavam. Eric Faria. Fala, Rizek, bom estar aqui contigo de novo. Contigo Felipe também, meu velho. Felipe, um abraço pro pessoal do estúdio. Assim, antes de mais nada, eu acho que dizer pro torcedor do Fluminense que o orgulho pela campanha tem que ser maior do que a tristeza pela eliminação hoje. O que o Fluminense construiu aqui nessa Copa do Mundo é muito grandioso, vai ficar para sempre. Nem toda história precisa terminar com título para ser bonita. E a história do Fluminense aqui, ela foi muito bonita. Então, acho que hoje o torcedor está triste porque vê a possibilidade de ir a uma final e não consegue. É normal que o torcedor fique chateado, mas eu acho que amanhã, quando acordar, esse orgulho pela campanha tem que ser muito maior do que a decepção pela eliminação hoje. O segundo ponto, falando do jogo, o Fluminense enfrentou um baita time. O Chelsea é um baita time. Eu acho que muita gente no Brasil ficou iludida com o jogo que fez contra o Flamengo, o Chelsea, mas ali o Flamengo jogou bem e o Chelsea jogou muito mal também. Depois dali o Chelsea cresceu na competição, fez 4-1 no Benfica, fez 2-1 no Palmeiras, jogando melhor do que o Palmeiras, hoje jogou melhor. O Chelsea tem jogadores de um nível muito alto. O meio-campo, a dupla de meio-campo Enzo e Caicedo é uma dupla espetacular. Jovens, fortes fisicamente. Caicedo que não jogou contra o Palmeiras, né? Não jogou contra o Palmeiras. Os dois chegam muito rápido na marcação, encurtam muito o espaço. O Cano 2, 3 vezes não conseguiu dominar e numa delas saiu o primeiro gol do João Pedro. Acho importante a gente lembrar também que o Fluminense jogou desfalcado de 3 peças muito importantes nessa competição. O Samuel Xavier, para mim, tinha sido o melhor jogador contra o Al Hilal e saiu machucado lá contra os sauditas e hoje não conseguiu jogar. O Freitas vinha fazendo uma linha de zaga com o Thiago Silva e com o Ignacio, uma linha perfeita, entrosados, com os movimentos já coordenados, fez falta, jogou o Thiago Santos, que embora jogue de zagueiro, não é um zagueiro, não é canhoto, enfim, prejudicou o esquema do Fluminense, e o Martinelli vinha muito bem também, um jogador com
com experiência, um jogador Tinha que dava jogado mobilidade. todos os minutos. Jogando muito bem O também, Freitas, por fez exemplo. o gol contra o Al Hilal. Então, assim, foram 3... Se você falar assim, 3 desfalques no Chelsea, é uma coisa. 3 desfalques no time titular do Fluminense é outra coisa. E pesaram. Pesaram muito os desfalques também. O Renato tentou fazer de tudo. Não vou criticar o Renato aqui pela escalação, porque eu imagino que ele tenha feito o simples, colocou os jogadores nas suas posições para enfrentar um grande time. É isso. O Fluminense tinha um muro, e o muro era muito alto para subir. Eu vou pegar um gancho da fala do Felipe, de que o Fluminense não competiu, porque eu não sei se eu estou empolgado além da conta. É óbvio que o Chelsea, na soma do jogo aqui, foi superior ao Fluminense e a vitória é justa, isso é indiscutível. Mas eu fiquei com a sensação, Felipe, que depois do Fluminense não achar o Chelsea, ali no primeiro tempo, né, depois do gol, que o Fluminense conseguiu equilibrar as ações, teve a chance do Hércules, teve o pênalti marcado depois anulado. Aqueles 25 minutos finais do primeiro tempo, para mim, me deram a sensação de que tinha jogo. Por que você acha que o Fluminense não competiu? Porque aqueles 25 minutos ficam na minha cabeça de que naquele momento teve jogo. Taticamente falando, eu, inclusive, antes do jogo, eu falei que se fosse o treinador, eu entraria com o Thiago Santos. O Thiago Santos não é o melhor em termos de saída de bola, como é o Freitas, que é um canhoto natural, joga pela esquerda, que tem uma ótima saída de bola, inclusive saída conduzindo a bola, com a bola dominada. Mas o Thiago Santos é um cara que para caçar é muito melhor. Obviamente que ele teria que fazer algo, taticamente falando, para deixar ou o lateral esquerdo sair com a bola no pé, ou o próprio Thiago Silva, que é o cara que tem mais qualidade na zaga. Eu achei o Fluminense muito distante. O Chelsea não é um time que joga com uma linha alta, como, por exemplo, a gente viu o City, o próprio Real Madrid, times que marcam pressão alta. O Chelsea não marcava pressão alta. Então, ao não marcar pressão alta, era desnecessário, ao meu ponto de vista, sair com uma linha de 3. Já poderia mandar os caras mais pra frente, passar de repente até com uma bola longa. E o Fluminense ele não competiu. O Fluminense, quando o Chelsea tinha a bola, era muito passivo. Poucas vezes você viu o Fluminense fazer falta. Um time, a gente já viu um Fluminense, por exemplo, contra a Inter, muito mais aguerrido, muito menos passivo. Então essa passividade me faz entender que faltou um pouco mais de luta para a equipe. Mas você não acha que o Chelsea hoje jogou melhor do que a Inter jogou contra o Fluminense? Não, eu acho que o Chelsea jogou melhor, mas o Fluminense jogou muito melhor contra a Inter. O Fluminense ele conseguiu neutralizar os movimentos da Inter. O Fluminense lutou, o Fluminense teve posse de bola, o Fluminense ganhou o jogo, mas criou a oportunidade de fazer, inclusive, mais gol. Hoje os jogadores estavam muito longe, então, inclusive, essa linha longa do Chelsea, essa linha baixa do Chelsea, ela fez com que os atletas do Fluminense eles tinham que sair, por exemplo, o Germancano, ele tinha que flutuar. Ele tinha que sair do meio dos zagueiros e flutuar para fazer os zagueiros sair. É a tal da atração, atrair os zagueiros para alguém atacar as costas. E no segundo tempo, quando entrou o Everaldo, o Fluminense conseguiu fazer essas bolas longas e o Everaldo ganhou essas bolas. Então, assim, o Fluminense teve alguns momentos... Ele teve uma chance pouco antes do segundo gol, né? Que parou no goleiro do Chelsea. Exatamente. O Fluminense teve algumas oportunidades, principalmente nos 20 minutos finais, quando foi a jogada do Hércules. Mas, assim, foram muito pontual para um time que tinha vindo muito bem na competição. E justamente por isso nós tínhamos esperança de um Fluminense melhor. Agora, tenho que deixar bem claro, assim, o orgulho que eu sinto do Fluminense, do clube, dos jogadores, de terem honrado não só o Fluminense, mas a Sul-América, o nosso país. E por causa do que fez o Fluminense, as pessoas estão olhando com outros olhos realmente para o nosso futebol. Ô Eric, eu fiz essa pergunta porque o que eu espero de um jogo como esse, quando um time sul-americano enfrenta o europeu e o europeu é melhor, e tá num dia bom, porque tem isso também, né? Às vezes o europeu não tá num dia bom, o Chelsea estava num dia bom hoje, como estava num dia bom contra o Palmeiras. O que eu esperava de um jogo como o de hoje era o Chelsea melhor, tomando as ações. Por isso que eu me apego aos detalhes que poderiam ter mudado a partida. A bola do Hércules, que poderia ter empatado o jogo. O pênalti, que o VAR acabou revendo. E eu acho que esses momentos, pelo menos para mim, me deram a sensação de que o primeiro tempo poderia ter sido diferente. O Fluminense poderia ter ido para o intervalo com empate e aí poderia ter arrumado algo diferente aqui, na minha opinião. Ou eu tô empolgado? O Chelsea arrumou uma arapuca para o Fluminense no começo do jogo, que era tentar forçar com que o Fluminense jogasse sempre pelo meio para o Cano. E os zagueiros do Chelsea são muito fortes nesses duelos, e eles antecipavam o Cano, e sempre o Caicedo ou o Enzo encostava nessa segunda bola
para pegar o rebote. Então, duas vezes aconteceu isso, a bola sobrou pro Caicedo, sobrou pro Enzo, e eles davam continuidade pro ataque. Na terceira, sobrou no lado esquerdo, o cruzamento, o Thiago rebateu e o João Pedro fez o gol. Foi uma arapuca que o Chelsea arrumou pro Fluminense, e o Fluminense não percebeu, porque continuou insistindo em jogar com o Cano de costas na altura do meio-campo. Ali o Cano não funciona. O Cano funciona de costas perto da área, quando ele deu o passe pro Hércules quase fazer o gol. Ali ele funciona, até porque o zagueiro não pode chegar tão forte, porque pode fazer uma falta perigosa, pode fazer um pênalti. E lá na altura do meio-campo, o zagueiro vai com tudo. Se fizer a falta, não tem problema nenhum, matou a jogada. E se ganhar a bola, como ganhou 2, 3 vezes, pode colocar o Chelsea em condições de atacar. Acho que foi uma arapuca que o Chelsea arrumou e armou e deu certo pro Chelsea. Agora, assim, eu não consigo... Ontem no Troca de Passe eu falei muito sobre isso. Assim, me incomoda o regulamento da FIFA. O cara que definiu o jogo hoje foi o João Pedro. O Chelsea poderia ganhar com o gol do Jackson, do Enzo. O João Pedro entra contra o Palmeiras, ele estreia na competição, ele não estava inscrito na competição, ele foi contratado pelo Chelsea, ele estava de férias. Foi contratado pelo Chelsea durante a Copa do Mundo, ele é inscrito no meio da Copa do Mundo e faz a diferença. Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer, mas ninguém tem 600 milhões para tirar do bolso e comprar um jogador, concorda? Sim, concordo. Então, de alguma forma, a FIFA, com esse regulamento, ela vai beneficiar os times europeus, os times mais ricos. O Al Hilal, por exemplo, botou o Hamdallah lá para jogar, não adiantou nada, mas poderia ter adiantado. Ele poderia ter pego uma bola e empurrado pro gol. Entendeu? Então, isso para mim desequilibra a competição. A competição é maravilhosa, eu tô apaixonado pela Copa do Mundo, mas assim, esse dispositivo no regulamento, para mim, não pode existir. A competição já nasce desequilibrada pelo abismo financeiro. Quando o Renato fala de 10%, é exatamente essa a diferença da folha salarial anual do Fluminense para o Chelsea. É exatamente essa. Ontem o Eric presenciou uma conversa que eu tive com o treinador do time brasileiro que foi eliminado da competição. E ele estava propondo que a gente analisasse não só o ponto de vista do time brasileiro, que perde no europeu, mas o ponto de vista do europeu superior, que não deixa o brasileiro colocar suas ideias em práticas, porque ele é melhor fisicamente, taticamente, tecnicamente. E eu economicamente. E eu acho que o jogo de hoje é isso, cara. Por mais que a gente possa debater o que faltou pro Fluminense, pra mim a história do jogo é a superioridade do Chelsea. E, Felipe, a gente debatia muito sobre como a gente esperava que os europeus, no decorrer da competição, também crescessem fisicamente em relação à primeira fase. Cresceu muito, inclusive me surpreendeu o Chelsea hoje, porque está muito calor e nós conversamos antes do jogo, eu estava conversando com algumas pessoas que trabalham no Fluminense, eu falei, olha, esse calor é bom, vamos para cima deles, vamos fazer os caras cansar, os caras não estão acostumados a jogar num calor desse, mas o Chelsea ganhou o centro-campo. O Chelsea ganhou o centro-campo, o Caicedo e o Enzo, eles jogaram muito bem. E dá pra competir contra Enzo, Caicedo, Palmer, Cucurella que chega por ali? Dá pra competir com esse meio-campo do Chelsea quando os caras estão num dia bom? Então, acho que competir sempre dá pra competir. A gente vê isso no futebol, por exemplo, no futebol inglês, quando o Chelsea joga com um time menor, muitas vezes existe muita dificuldade criada pelo Chelsea, para quem compete. Eu acho que o Fluminense deixou de fazer faltas, o Fluminense deixou de parar a jogada, deixou de virar o jogo, deixou de catimbar no jogo, coisa que faz parte. E nesse caso, o Chelsea fez. O Chelsea fez isso aí. Muitas vezes o Cucurella brigou com gente do Fluminense. Nação, não teve jeito, tá aí então Galvão Bueno e o Felipe Melo falando sobre essa eliminação do Fluminense. O Fluminense chegou longe, né? Chegou na semifinal da Copa do Mundo, mas não teve jeito e acabou sendo eliminado pro Chelsea. E agora volta a realidade pro futebol brasileiro, futebol sul-americano, vai disputar a Sul-Americana, vai disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque agora é um choque de realidade. Tamo junto, deixa seu like, comenta aí, deixa a sua risada, se você torceu contra, você torceu a favor, coloca a sua opinião, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.